É pecado ser rico? Quem é rico tem salvação? E depois da morte, o que acontece? Todas essas respostas nós vamos ter na lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos ao canal Vira Crente. E você que é um Vira Crente, que acompanha a gente aqui, eu tenho certeza que você já se inscreveu, não é verdade? Não inscreveu, não? Peraí, aí eu vou ter que falar para você virar crente, se inscrever aqui no canal, poder curtir os vídeos também e compartilhar, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui, que sempre traz a lição de uma maneira bem simples para você poder entender. Hoje eu não vou mandar abraço para ninguém. Hoje não vou mandar abraço para ninguém, não. Tá bom? Fica calmo. No próximo vídeo a gente vai estar voltando aqui a mandar os abraços. Hoje eu só quero fazer um esclarecimento. Nós temos recebido aqui no canal, nos vídeos, muitos comentários me chamando de pastor. Eu queria esclarecer que eu não sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou um membro da igreja. Eu trabalho hoje voluntariamente para a igreja como regional de jovens, sou ancião da igreja onde eu frequento. Nós também somos evangelistas, né, voluntários, fazemos evangelismo durante o ano, aí, 2, 3 evangelismos. Gostamos realmente de levar a palavra, de mostrar que Jesus breve virá para as pessoas, mas não somos uma família pastoral. Gostamos muito de estudar, como eu falei aqui, de levar o evangelho aonde for, da maneira que for, e eu agradeço realmente o carinho de vocês me chamando de pastor aqui. Acontece muito por onde nós passamos, onde nós fazemos aí semanas de oração, evangelismo, só que eu sempre deixo claro que eu não sou um pastor de função na igreja adventista. Falamos sempre que nós somos um pastor de coração. Deus teve um chamado diferente para a gente, tivemos o sonho de fazer teologia, mas Deus mostrou que o caminho era outro. E nós entendemos o chamado de Deus para o que nós vivemos hoje. Eu trabalho com obra, gente, mas é obra de estrada, de rodovia. Então, meio que a gente também muda de tempos em tempos e ali onde a gente chega, a gente consegue entender para que Deus nos levou ali. Tá ok? Então, fica claro aí. Muito obrigado pelo carinho e vamos para a nossa lição. Título da lição dessa semana: Viver para a Eternidade. O texto-chave nosso está lá em Lucas 16, dos versos 19 ao verso 31. O que tem ali? Uma parábola muito conhecida. Com certeza você já ouviu. Se não ouviu, você vai aprender aqui junto conosco. A parábola fala de o rico e o Lázaro. O Lázaro era um mendigo e essa pessoa muito rica meio que desprezava o Lázaro, vivia uma vida para si, né? Não estava nem aí para quem estava ao redor. Essas pessoas morrem e o Lázaro, o mendigo, ele vai para o céu e o rico vai para o inferno. Eita, e aí? Quem é rico vai para o inferno? Calma aí que a gente vai falar sobre isso. E existe inferno? Céu, como é que funciona? Calma, pequeno gafanhoto, nós vamos estudar tudo isso daqui a pouquinho. Mas eu quero te levar para a tirinha, que a tirinha já começa a dar um esclarecimento para a gente. Dá uma olhada comigo aí, nós temos 3 pessoas segurando 3 cartazes. O primeiro cartaz ele fala o seguinte: vida imediata após a morte não existe, é uma afirmação. Olha que aqui são verdades que doem em algumas pessoas, hein? A segunda, inferno de fogo agora não existe, é outra afirmação. E por último ali, ganancioso, avarento e salvo não existe. Bom, todas essas afirmações nós vamos trabalhar durante o estudo da lição. Mas aqui já está dando as afirmações para a gente, que não existe esse negócio de vida após a morte, inferno de fogo queimando agora, não. Vai existir um momento de um lago de fogo que vai consumir os ímpios, isso está lá em Apocalipse. Mas também não é um inferno eternamente, não. E a pessoa que tem dinheiro, que tem condições, mas é avarenta, só quer o dinheiro para si, não está nem aí para os outros, isso aí não vai levar ninguém para a salvação, não, tá bom? Vamos explanar isso, vamos ampliar isso no decorrer da semana? Vamos lá! Você conhece a Amy Carmichael? A Amy nasceu em 1867 na Irlanda. E uma vez ela foi com a mãe dela num café para elas poderem lanchar, e ali do lado de fora uma menininha muito pobre, em condições de rua, ela viu ali, né, aquelas coisas bonitas e não podia comprar, e aquilo mexeu muito com o coração da Amy. A Amy, chegando em casa, ela escreveu, né, uma promessa para aquela menina sem nem saber, sem nem conhecê-la, que um dia ela teria um lugar, ela construiria um lugar onde meninas como aquela não passariam fome, não passariam dificuldades. E o tempo foi passando e a Amy começou a se envolver em trabalhos voluntários, em trabalhos sociais. E a Amy ela foi até para a Índia. Na Índia, ela construiu uma casa. Ela fez uma instituição para meninas, onde meninas em situação de ruas, abandonadas, que passavam dificuldades, tinham um lugar para morar, para ser feliz. Lembra da promessa dela?
ela cumpriu isso. A Amy, ela foi considerada a mãe das meninas da Índia. E tinha um detalhe, a Amy sofria de uma doença, a neuralgia aguda. Ela sentia dores terríveis no corpo. Só que isso nunca atrapalhou que ela levasse o bem ao próximo, que ela trabalhasse em prol do próximo. Na parábola, como eu falei, nós temos um rico que ele construiu a sua riqueza para si. E ele achava que caixão tinha gaveta, né? Queria levar a riqueza dele no caixão. Pelo contrário, quando nós temos uma condição, nós somos chamados a ajudar ao próximo. E lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Quem é rico vai para o céu? A gente vai entender isso com o restante da semana. Essa parábola do rico e o Lázaro, ela é muito usada ali para poder falar sobre imortalidade da alma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas também nós vamos pensar o seguinte, vamos para o contexto da época. Naquela época, o que os judeus acreditavam? A pessoa que era rica e tinha boa saúde significava bênçãos de Deus. Agora, a pessoa que passava dificuldades financeiras, que tinham problemas de saúde, significava que elas tinham algum pecado oculto, ou elas ou seus pais fizeram algo para estar merecendo aquilo. Esse era o entendimento da época. E essa pessoa rica, ela dava altos banquetes, ela tinha muito dinheiro, roupas extravagantes, ela tinha status perante a sociedade. Ou seja, era o que ele estava vivendo ali entre as pessoas. Mas e com Deus? Como é que era a vida dele? E Jesus faz uma comparação com o mendigo, o Lázaro. O Lázaro, além de sofrer de uma enfermidade muito forte, ele tinha necessidade gigantesca de alimento. Era muito pobre e tinha muita dificuldade. Na cabeça deles, o Lázaro ia para o inferno e o rico ia para o céu. Mas Jesus vira o jogo. Jesus era mestre em fazer isso, né? Ele dá uma virada. E essa parábola, se acredita que não foi criada por Jesus, porque tem alguns teólogos, alguns estudos que mostram que existia uma parábola muito semelhante. Aliás, algumas histórias bem semelhantes com essa. Então Jesus usa algo que era corriqueiro da época para ele poder dar uma lição muito grande aqui para todas aquelas pessoas que ali estavam. E lembra que eu falei que Jesus dá uma virada de mesa? Pois é, Lázaro vai para o céu e o mendigo vai para o inferno, dentro da parábola. Lázaro, mesmo com toda a sua dificuldade, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, mesmo passando por tudo que ele passava. Já o rico tinha de tudo, do bom e do melhor, e ele confiava em si mesmo. A sua riqueza, na mente dele, era fruto dele. E o interessante da parábola aqui é o seguinte: Jesus fala o nome do mendigo. O mendigo recebe o nome, Lázaro. O rico, não. O nome do mendigo iria para a eternidade. O rico, esquecido pelas suas escolhas. Nós podemos tirar muitas lições dessa parábola, mas uma das principais no conceito que a lição está trazendo é a seguinte: quais são as suas escolhas? As suas escolhas vão determinar se você vai ser salvo ou não. As suas escolhas aqui vão ecoar pela eternidade. Nós encerramos a parte segunda-feira falando que o foco principal do conceito que a lição trouxe é as escolhas que nós fazemos. Mas então nós vamos ver o seguinte: essa parábola é muito utilizada por pessoas para defender a imortalidade da alma. Em momento nenhum Jesus disse isso. Ah, mas essa parábola que Jesus contou está falando ali que as pessoas que morrem vão para o céu e para o inferno. Peraí, gente, vamos analisar de maneira bem racional. Primeiro, o Lázaro, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão. Isso aí já foi uma pancada nos judeus, porque Abraão, para eles, né? Não, nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia cita várias vezes o pai Abraão, em João 3, em João 19, em Lucas 3, em Lucas 19, perdão, citam Abraão ali, o pai Abraão. Então ele está no seio de Abraão, peito de Abraão, abraçado com Abraão. Não vai caber todo mundo que é salvo no abraço de Abraão. Não vai, de maneira nenhuma. Outra coisa, o rico que vai para o inferno, ele fala o seguinte: ô Lázaro, estou morrendo de sede, molha o seu dedo aí na água e põe na minha boca. Ô gente, peraí, é um estender de braço o céu e o inferno, a distância um do outro? Já não tem lógica aí. E quem está no inferno vai conseguir falar com quem está no céu, bater um papo: ô, beleza, como é que tá? Não, tranquilo, e aí? Opa, hoje tá quente, hoje aumentaram o forno aqui. Não tem lógica. Então, Jesus usou uma analogia para ensinar uma lição. Nós sabemos que seres humanos, nós somos mortais. E a palavra alma, ela significa carne e osso. Quando Deus cria o ser humano, a Bíblia fala que o ser humano passou a ser alma vivente, não ter. Então, nesse negócio de alma, Gasparzinho voando por aí, não. E a Bíblia deixa muito claro isso pra gente.
Nós aprendemos isso em Tessalonicenses, nós aprendemos isso no livro de Jó, o livro de Apocalipse. O problema é que naquela época se acreditava muito nisso. Por quê? As pessoas beberam muito dos gregos. A mistura ali de gregos que se convertiam trouxe algumas coisas entre as doutrinas, o platonismo de que a alma era imortal. Mas a parábola não está dizendo isso. E eu volto a dizer, o ponto principal é qual é a decisão que você tem tomado, o que você tem feito com o que Deus tem te dado. Quais são as suas escolhas? Jesus ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Não é isso? Bom, então quer dizer que tem problema ser rico? Não tem problema nenhum, tá? Nós temos várias pessoas na Bíblia que eram ricas e que serviram a Deus. Nicodemos, ele tinha uma posição influente, tinha muito dinheiro, José de Arimateia tinha muito dinheiro e viveram conforme Cristo pediu. O problema é quando o dinheiro vira o nosso ídolo. Quando nós deixamos de entender que são bênçãos que vieram de Deus. Não tem problema nenhum você ter bens, você ser bem-sucedido, mas o que Cristo fala? Que nós não temos que acumular dinheiro, tesouros, aqui na terra, e sim no céu. Se Deus te dá condições, use essas condições para ajudar quem precisa, para poder ajudar dentro da obra do Evangelho. E a teologia da prosperidade que muita gente prega, né? Não, você tem que dar dinheiro para você receber dinheiro. Não. Você tem o dinheiro porque você já recebeu a bênção. E quando você é abençoado, você pode abençoar outras pessoas também. E nós temos falado aqui já algumas vezes sobre obras. As obras, elas não nos salvam. O que salva é a graça. Só que a fé sem obra, ela é morta. Então, quando você desenvolve isso de ajudar o próximo, se você tem recursos que podem ser utilizados na obra de Deus, lembra que nós já falamos aqui há 2 lições passadas? Aliás, em 2 lições, as últimas 2, nós falamos o seguinte, que quando nos envolvemos, quando confiamos em Deus, quando deixamos Ele agir na nossa vida, isso nos aproxima dele. E isso fortalece a nossa fé. Então não tem problema nenhum você ter riquezas. Você vai para a eternidade com Cristo, desde que você não deixe que o dinheiro seja o seu Deus. Compreendeu aí? Deu para pegar? E a palavra da nossa rede semântica é justamente isso, eternidade. O que vem à sua mente quando eu falo aqui eternidade? Eu queria que você comentasse aqui para mim, tá? E troca uma ideia com a galera na sua classe. Agora eu vou lá. Eternidade. Dentro do que nós estamos estudando aqui é decisão. Eu preciso decidir se eu quero alcançar a eternidade. Ela já está ali, Deus me deu essa oportunidade. Agora é minha decisão se eu quero ou não. Você se lembra que eu comentei aqui sobre Abraão, que Jesus usou o nome dele ali e os judeus tinham esse orgulho de serem descendentes de Abraão? Pois é, a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso. Abraão era considerado o pai da fé, o início do povo de Israel se deu com Abraão, né, que ele teve Isaac, depois Jacó e por aí vai. E os israelitas, nessa parábola, eles são representados pelo rico. Exatamente, eles tinham a mensagem, eles rejeitaram Jesus, não quiseram compartilhar essa mensagem com os gentios. Quando eles saem do exílio babilônico, eles se fecharam. Por quê? Por que eles foram para o exílio? Se misturaram com falsas doutrinas. Misturaram-se com outros povos. Quando eles voltam, eles mexeram nos mandamentos, colocaram ali algumas coisas para ajudar nos mandamentos, se fecharam e todo o resto da humanidade para eles não valia nada, eles não podiam compartilhar, eles eram especiais, eles se achavam melhores que os outros. Será que você se encaixa nisso aí? Misericórdia, hein? Vira crente, faz isso não. João Batista dá até uma sacudida nesse povo para falar, vocês não são isso tudo não. Vocês estão muito equivocados com aquilo que vocês receberam, vocês não estão dividindo com o próximo. Inclusive, na parábola, Abraão, ele alerta o homem rico. Fala com seus irmãos para acordar, vocês estão indo pelo caminho errado. Dá essa chacoalhada. Jesus, ele mexe para dizer, gente, vocês estão rejeitando o Messias. Vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a mensagem, porque vocês confiam em vocês mesmos, confiam na riqueza que vocês têm. E ainda na parábola, né, Abraão fala, nem vocês e seus irmãos, se vocês virem, se vocês estiverem ali vendo alguém morto sendo citado, vocês não vão acreditar. E Jesus, ele fez isso, né? Ele ressuscitou Lázaro, e a partir dali, em vez do pessoal acreditar nele, aí que fizeram todo o movimento para poder crucificá-lo, o próprio Cristo ressuscitou e muitos o viram, mas não creram. E aí?
Será que hoje nós estamos nesse sentido de que, não, nós somos os melhores, nós temos as condições, nós temos a mensagem? Ou será que a gente pode mudar essa perspectiva e se juntar com aqueles que precisam conhecer o Evangelho e conhecer a mensagem de salvação? A conversa de Abraão com o rico ali, ela é simbólica, como nós falamos, uma parábola. Mas a gente pode tirar outra lição aqui do seguinte: nós somos julgados pela luz que nós recebemos. Aquele homem recebeu luz, ele sabia o que deveria ser feito, mas tomou outras decisões. O interessante é o seguinte: todos nós recebemos a luz. Muitos recebem pouca, outros recebem muito, conforme como vai poder lidar. Apesar daquelas pessoas que quando recebem pouca luz, você deve pensar assim, mas foi pouco entendimento que ela teve. Se ela tiver mais entendimento, as pessoas que recebem pouca luz e são infiéis nessa pouca luz, só vão se perder mais ainda se tiverem maior conhecimento. Agora, aquelas que no pouco são fiéis, elas serão fiéis também no muito. Ou seja, quem é injusto no pouco também vai ser injusto no muito. Isso é muito interessante para a gente poder pegar essa perspectiva. Na parte de quinta-feira nós comentamos sobre o conhecimento que o povo de Israel tinha e deixou de lado. Hoje nós também temos muito conhecimento e talvez estamos deixando de lado. E a parábola ela traz essa aplicação para as duas partes, voltando a dizer que não há problema nenhum a pessoa ter posse, ser rica, mas a riqueza foi construída com valores ou foi algo injusto? A pessoa que tem muito dinheiro, ela entende que tudo vem de Deus ou ela acha que ela é a detentora daquilo ali, tudo foi pelas suas mãos? Tudo isso vai fazer uma diferença muito grande no final. Como nós falamos aqui, não existe esse negócio de céu, inferno. Quem morre está dormindo, está descansando no Senhor. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E não é só o adventista que crê nisso. Existem várias religiões, vários teólogos, inclusive católicos, que acreditam na teologia que nós pregamos biblicamente, de que quem morre está no pó da terra esperando Jesus voltar, para a primeira ou para a segunda ressurreição. Está vendo como tem pessoas que estão recebendo a luz em outros lugares e tem feito a diferença? O rico, ele recebeu muitos dons, ele recebeu muitas coisas. Ele poderia ter usado isso para poder mostrar que quem era Deus, para poder mostrar ao outro que ele precisava de Cristo na sua vida. E aí? De qual dos lados você ficaria? Lembra qual é o cerne geral da lição? Decisão. Meu saleiro, minha luminária, quais são as suas decisões? Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: nós temos poder sobre as nossas escolhas, não sobre as consequências delas. Você decidiu, você escolheu levantar da cama hoje. Vai ter consequência, boa ou ruim. Então, procure boas escolhas para ter boas consequências. Que eu espero aqui ter te ajudado na lição dessa semana. Deus te abençoe e até semana que vem. Um abraço, fui.